Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez do encontro, do estudo, do aprimoramento, que possamos ser, todos nós, bem influenciados pelos espíritos trabalhadores desta casa, que aqui vêm, sempre estão a nos auxiliar, e que possamos apreender ao máximo todos os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Livro dos Espíritos. Uma boa tarde para todos nós. Vamos aqui com a nossa tarefa de estudar o Espiritismo nesse horário de terça-feira. Sempre muito bom, porque é valiosa essa oportunidade, né? Nos momentos em que nós nos encontrarmos com muitas dificuldades, a gente vai ver quanto isso vale. Né? Quanto vale a gente estar aqui estudando isso, que de repente em casa a gente nesse horário poderia não estar, né, estudando. Então é por isso que é importante a frequência ao centro. A gente pode estudar em casa, mas não é a mesma coisa, até porque aqui nós temos o auxílio dos espíritos para nos socorrer nas nossas dúvidas. Eu sinto isso muito forte quando eu estou aqui fazendo o estudo e quando eu estou em casa preparando o estudo. Coisas que às vezes ainda está assim, com uma certa dúvida e eu não consegui digerir tão bem, aqui flui com mais facilidade, porque os espíritos estão aqui com essa tarefa. Não quer dizer que na nossa casa eles também não estejam nos ajudando, não é isso. É que aqui nós temos várias mentes pensando, querendo aprender, e uns vão ajudando os outros, e é exatamente nesse ponto que nós paramos na semana que nós estivemos juntos, na semana passada, a respeito do pensamento. O pensamento é matéria. O pensamento, ele se transforma numa forma, né, como se fosse um quadro pintado, e outras pessoas que estão com os mesmos propósitos, com a mesma sintonia, vão captando isso aí e vão fortalecendo essas ideias. Né, da mesma maneira que isso acontece para o bem, acontece para o mal. Então, aqui juntos, todos nós com o mesmo propósito de aprender, isso aí facilita muito, né, o nosso aprendizado. Nós estávamos então falando sobre a questão do pensamento por causa da influência dos espíritos sobre nós. Porque o capítulo que nós estamos estudando é a interferência dos espíritos no mundo, né, nos nossos pensamentos, no mundo corpóreo, e passamos pelas questões que os espíritos nos falam sobre a interferência direta deles em nossos pensamentos, que eles nos influenciam muito mais do que a gente pode imaginar. Em alguns momentos são eles que dirigem os nossos pensamentos, e a gente viu o perigo que é isso, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, né? A nossa liberdade de ação, a nossa liberdade de pensamento, é isso que faz que a gente assuma as responsabilidades sobre os nossos atos. Não é por isso que é muito perigoso, é muito arriscado nós ficarmos, às vezes, influenciando o pensamento das pessoas, quando elas estão, assim, com algum problema sério, tomando decisão por elas. A gente pode ajudar, dar uma opinião, né? Principalmente se a pessoa, nosso amigo, nossa amiga, está ali com uma dificuldade, a gente pode ajudar essa pessoa a esclarecer, né? Porque a gente que está de fora, às vezes tem um pensamento mais claro a respeito do assunto do que aquela pessoa que está ali com a cabeça quente, com sangue quente, querendo, né, tomar decisões nesse estado que nunca é aconselhado. Então a gente pode ajudar, mas assim, determinar o que outra pessoa deve fazer,
Isso é muito perigoso, porque com a questão do livre-arbítrio, nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Então nós vamos sempre sofrer os efeitos das decisões que nós tomamos. E essas decisões, elas precisam ser tomadas por nós mesmos, porque somos nós que vamos assumir essa responsabilidade. Então, por mais que a gente seja amparado, auxiliado por um amigo, né, sobre a decisão a tomar, mas a questão final, né, deve ser nossa, porque somos nós que vamos assumir essas responsabilidades. Cada um de nós sabe que não veio para essa terra fazer turismo, veio aqui trazendo um roteiro para cumprimento aí das nossas tarefas. Fizemos um roteiro de viagem. E nesse roteiro está lá, né, aquilo que a gente decidiu fazer. Então é uma situação que deve ficar a cargo de cada um decidir a sua vida. Então, nessa questão do livre-arbítrio, os espíritos inferiores não respeitam isso. Os espíritos superiores não atentam contra o nosso livre-arbítrio. Eles não tomam essas decisões, eles nos auxiliam, nos aconselham, nosso anjo da guarda nos orienta, nos aconselha, mas não toma decisão por nós, porque eles respeitam isso, eles sabem que isso isso foi realmente o grande presente de Deus para nós, essa liberdade de pensar, a liberdade de agir. Então, se nós usamos a nossa vontade, né, de escolher, fazemos boas escolhas, vamos ter bons resultados. Se fizermos más escolhas, vamos ter resultados ruins. Por isso que cada um tem que fazer a sua escolha e tomar suas decisões. Não pode deixar para o outro. Mas os espíritos inferiores não respeitam isso, não. Quando eles veem os nossos pensamentos, quando eles sentem as nossas tendências, aquilo que a gente está pensando em fazer, mas pensando e refletindo, às vezes a gente não vai fazer, aí eles ficam lá, insuflando os nossos pensamentos, incitando, principalmente, não é? Quando lhes agrada aquela atitude que nós estamos para tomar ou não. Se agrada a eles, é claro que eles vão dar aquele empurrãozinho. Não vão tomar a decisão por nós, mas vão nos influenciar muito. E isso acontece porque eles estão tendo acesso aos nossos pensamentos, porque são esses pensamentos que alicerçam as nossas atividades aqui na Terra. Então, nós estávamos falando muito sobre essa questão, não é que, e paramos aqui numa questão que diz, emitindo uma ideia. Isso aqui é resultado de uma pesquisa científica sobre o pensamento. Como falamos na semana passada, os pensamentos podem ser filmados, podem ser fotografados, porque como ele é feito de matéria mental, como já vimos na semana passada, essa matéria, ela não é visível aos nossos olhos, mas ela é uma matéria sutil, mas ainda é matéria, e ela é vista, a emissão dessa matéria, ela é vista pelos espíritos, que são, eles vão estar de acordo com aquela sintonia. Então, se os nossos pensamentos são bons, os espíritos superiores vão ver, os inferiores vão ignorar, porque não vão dar a menor importância a isso, porque eles só veem o que eles querem. Mas se são inferiores e a nossa sintonia também nossa vibração for inferior, aí eles vão dar uma mãozinha, digamos assim, para a gente desempenhar aquilo que a gente está querendo. Então, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham, e essa ideia logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim em comunicação com todos os que se afinem com o nosso modo de pensar e sentir. Por isso que quando a gente está com um sentimento, um pensamento que não é muito bom, a gente não deve sustentar esse pensamento, né? Deve fazer alguma coisa para que esse pensamento se dilua.
Porque aí, esse filmezinho, essa fotografia que a gente está criando ali com o nosso pensamento, ela se esvai. E aí ela não é sustentada. Então, pensamentos ruins, todo mundo tem. Nós somos espíritos inferiores, temos as nossas fragilidades, fraquezas. Então, com certeza, a gente pode ter esse pensamento de muita raiva, de vingança, de ódio, né? Mas esses pensamentos, a gente sabe perfeitamente fazer a diferença deles. Né? A gente sabe perfeitamente quando são bons ou quando não são bons os nossos pensamentos. Tanto que às vezes a pessoa fala, eu vou lá ver se vocês podem me ajudar de alguma forma, porque eu só estou tendo pensamento ruim, eu só estou pensando coisa que não deve. Então a pessoa sabe quando os pensamentos são ruins ou não. Né? Então a gente tem que procurar ajuda. Se a gente não está conseguindo sozinho, a gente tem que procurar ajuda, porque isso é extremamente perigoso. Porque nesse momento aí, há uma probabilidade enorme dos espíritos já estarem em nosso campo de energia, nos ajudando a sustentar aqueles pensamentos ruins, insuflando, né, nos estimulando a eles. Então já é um caso, já assim, quase que de obsessão mesmo, de uma interferência mais direta desses espíritos em nossos pensamentos. É nessa projeção de forças que se movimenta o espírito no mundo das vibrações, colocando-o em intercâmbio com todas as mentes encarnadas e desencarnadas. Então nós temos aí os espíritos a insuflarem pensamentos não só nos encarnados, quanto também nos desencarnados, e da gente também para eles, né, para os desencarnados ou desencarnados. Então isso é uma coisa, é uma ajuda mútua, digamos assim. Né? Se for para o bem, é uma ajuda; se for para o mal, é realmente nocivo. Né? Essa ação é nociva. A mente, então, de cada um, pelas correntes da matéria mental que ela exterioriza, eleva-se ao plano superior ou estaciona nos planos inferiores, com quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Então a gente não pode nem imaginar, quando a gente está com pensamentos ruins, seja direcionado a quem for, ou até a nós mesmos, né? Como nós nos prejudicamos com isso. Porque essa matéria vai ficar contaminada, ela vai nos envenenar. E vai envenenar outras criaturas também que estiverem em sintonia com esses pensamentos. O pensamento é uma das coisas mais poderosas. É uma arma poderosa. A gente tem muito medo de arma, né? Arma de fogo. Pensamento é muito pior, porque ele está sempre conosco, ele é atributo da alma. Então a gente não se livra da ação de pensar. E se a gente não consegue organizar, controlar os nossos pensamentos, isso aí vai com certeza nos prejudicar intensamente. Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios e seu foco de emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem e do mal. Pensamento influi diretamente na nossa saúde física e mental. Somos capazes de neutralizar com os nossos pensamentos uma ação medicamentosa. E esse medicamento não fazia o menor efeito na gente. Isso aí é uma coisa simples, não é raro de acontecer, não. Isso é simples. É comum, às vezes, uma pessoa chegar a um consultório médico e falar para o médico dela: olha, esse remédio que o senhor me receitou não me adiantou nada. Nada, não melhorei nada com ele. Né? Pode não curar, pode não ter a ação esperada, né? Pode acontecer do organismo reagir de uma forma diferente. Agora, não adiantar nada. Né? Então, a gente tem que ver o que nós estamos fazendo, qual é a nossa sintonia, que está dando oportunidade a outros espíritos de, junto com os nossos pensamentos inferiores, trabalharem na neutralização
dessa substância, desse princípio ativo. Eles mexem na química orgânica, eles mexem na nossa química cerebral, eles diminuem substâncias importantes para a nossa saúde mental e física, né? Então o pensamento é extremamente perigoso quando a gente não consegue controlá-lo. Com esse poder de plasmagem mental, a criatura mais facilmente gera para si mesma tanto o bem que o tonifica, quanto o mal que a perturba. A força do pensamento e sua consequente influência no próprio destino da pessoa constituem realidade que ninguém pode e nem deve ignorar. Então, muitas vezes, a gente acha, né, que está sob a influência de um espírito ruim, e essa influência ainda nem começou às vezes. Às vezes aquela situação que nós estamos nos encontrando, ela é fruto do próprio pensamento inferior da pessoa. Né? Há pouco tempo, isso aí, eu até não pensei nesse vídeo, senão tinha ligado para o Abel para pedir socorro, para o Abel colocar aqui para a gente assistir. A Cristina trouxe aqui, numa palestra que ela fez, um videozinho extremamente assim, interessante para a gente tomar conhecimento dele. Não pode ser passado, porque a gente não sabendo manipular essas coisas da modernidade, né? Às vezes a gente não consegue organizar tudo e copia de uma forma que não pode ser copiada e depois não vai ser transmitido. Então, já aconteceu comigo várias vezes. Então, mas o vídeo eu vou trazer semana que vem, porque está dentro desse assunto aqui. Eu vou pedir socorro aqui para o Abel, para ele colocar isso aí direitinho para a gente visualizar. É uma pessoa que está na cama com problemas e diz que está obsidiado por algum espírito que está fazendo aquilo ali com ele, que está fazendo ele passar mal, que está fazendo a desgraça dele ali. Aí ele telefona, ele fala para o sujeito que ele está muito mal, que tem certeza que aquilo é influência, que o espírito está fazendo isso, e no entanto o espírito pede uma falinha. O espírito aparece e pede para falar com ele que ele não está fazendo absolutamente nada, que ele só está assistindo o que ele mesmo está fazendo com ele, que ele não tem a menor responsabilidade naquilo ali. Então, quando a gente está com uma sintonia inferior, não precisa nem de nenhum espírito chegar ali para desgraçar a vida da gente, não, porque a gente se desgraça sozinho. Né? Não precisa, às vezes acontece, inclusive na reunião mediúnica, do espírito fazer, né, a sua presença ali, o médium dá a passividade àquele espírito que está junto daquela pessoa que está pedindo socorro espiritual. Aí quem está dirigindo a reunião, claro que vai explicar para ele das responsabilidades que ele está assumindo, prejudicando aquela pessoa. Né, que mesmo que ela esteja abrindo portas para que ele entre, ele não deve fazer isso, né, porque ele está prejudicando, né? Aí às vezes é comum o espírito falar assim: eu não estou fazendo nada, eu só estou assistindo ele fazer por ele mesmo a desgraça dele. Claro que ele está ali à espreita para ele entrar, mas aí eles não são bobos, eles não são ignorantes como a gente imagina. Ele está vendo que a própria pessoa está fazendo o que ele quer fazer com aquela pessoa, ele se isenta dessa responsabilidade. Ele fica na espreita, ele fica observando. Se ele precisar, ele interfere, porque ele quer piorar a situação. Mas muitas vezes ele não precisa nem de interferir, porque com os próprios pensamentos a pessoa se mata. Não é? Uma pessoa que não queira viver por alguma razão, né, por um problema que ela esteja passando, seja o que for aí, alguma coisa que ela esteja desinteressada em viver, e não chega nem ao ponto de uma depressão, não,
Porque no estágio mais avançado de uma depressão, a pessoa não quer viver mesmo. E ela acaba por tirar a própria vida de maneira direta. Não é nem indireta, não. Mas aquela pessoa que parece, né, que está sempre reclamando, tinha um desenhozinho, qual era aquele bichinho, Abel? É uma hiena, era o quê? Eu não sei que tinha, lembra que era uma hiena? Ó vida, ó céus, ó azar. Eu era criança, eu adorava aquele desenhozinho, né? Mas ainda passa. E ela acontece tudo, tudo de ruim acontece com aquela criaturinha. E ela vive com aquela carinha infeliz, né? Aí ela, ó vida, ó céus, ó azar. Eu nunca esqueci das interjeições, né? Pois é, não precisa estar deprimido para ficar ó vida, ó céus, ó azar. Olha isso aí, ó azar, né? O Roberto Carlos não pronuncia essa palavra, vocês sabem disso, né? Azar, ele não fala. Ele é cheio de toque, né? Ele é cheio de problema. Então ele foi fazer um show aí no lugar, aí que a junção das palavras ali dava o som da palavra azar, ele mandou tirar. Ele falou, não pode ter isso, né? Então é claro que a palavra em si, ela não tem força nenhuma. A gente já falou sobre isso aqui. A palavra vazia, a palavra por inscrita, ela não tem força nenhuma. Ela só tem a força quando nós colocamos nela a força da vibração que estamos sentindo. Então aquela pessoa que vive falando em azar, mas não coloca nada aí de ruim nisso aí, é até uma expressão que usa, que não sei nem para quê, mas acaba usando. Isso não vai nem fazer mal, porque ela não está nem botando a vibração. Mas aquelas pessoas falam assim, olha, eu só dou azar. E azar, aí ela coloca ali, naquele azar, aquela vibração pesada das coisas ruins que acontecem com ela naquela palavra. E aí vai ficar, ó vida, ó céus, ó azar. Porque só vai dar zebra, né? Só vai dar zebra ali, as situações já. Porque a gente carrega isso. Então aquela pessoa que não quer viver, não gosta muito da vida, mas não é nem aquela pessoa que está deprimida, ela fala tanto isso, né? Ah, eu quero morrer, eu posso morrer, já estou na hora, não gosto dessa vida e tudo. Ela própria, ela vai mandando uma ordem para o seu próprio organismo e as células vão morrendo. As pessoas muito pessimistas, muito depressivas, sem estar naquela depressão lá, que aquilo é outra história, né? Sem estar naquela situação, elas acabam adoecendo, né? Ou foi feito aí uma pesquisa e as doenças do sangue, não é só a leucemia não, mas doenças do sangue, anemias graves e tudo, elas estão extremamente relacionadas com o estado de pensamentos depressivos das pessoas que contraem essas doenças. São pessoas extremamente pessimistas. O sangue é a força, é a vida, é a seiva da vida na organização física, né? A pessoa, quando ela não está com o sangue muito bom, ela tem dor nas pernas, ela está anêmica, ela não tem força, ela tem sono, ela não tem vida. Então o sangue, ele é a representação da força, da vida, né, na organização física. Então as pessoas que ficam muito com pensamento de muita inferioridade sobre a própria vida, acabam danificando células sanguíneas e elas vão parando de produzir direitinho, né? Então vai afetando. A gente não deve, nem de longe, né, passar por esses pensamentos de autodestruição, porque a gente vai acabar se autodestruindo, não demora muito, vai aparecer uma doença e vai falar, doença kármica. Que kármica nada? Kármico é aquilo que nós trazemos de outra vida, com toda a responsabilidade nossa, porque é fruto do que fizemos, do mau uso do livre-arbítrio em outra vida, e a gente agora tem que resgatar isso. Isso é uma doença kármica. Aquelas doenças que a gente adquire por mau uso do livre-arbítrio agora, ela das causas atuais, ela não é considerada uma doença kármica. Ela foi adquirida agora.
Né? Kármico é aquilo que a gente errou bastante, fez um monte de besteira, aí vai para a erraticidade, depois monta um projeto de vida, de viagem para a Terra, trazendo aí, né, as coisas a resgatar, as expiações a cumprir. Então a gente chama isso de uma doença kármica, mas não vamos colocar culpa em karma, porque karma não tem culpa de nada. O karma, ele é um conjunto de provação e expiação. E só tem que expiar quem comete erros. Né? Quem comete erros é que expia. Por isso que o nosso plano de provação e expiação são espíritos inferiores que habitam esses planos, e nós estamos nesse barco aí de espíritos que ainda não alcançaram um patamar evolutivo para serem considerados bons espíritos. Tem muito bom espírito na Terra. Tem sim, para nos ajudar, né? Para nos socorrer aí com suas ações, com a sua bondade, com a sua superioridade. Mas a gente tem lá nossos problemas, nossas fragilidades, aí a gente faz mau uso da liberdade de ação, né, do livre-arbítrio, e acaba cometendo muitos erros. E essa questão do pensamento é um grande erro que a gente comete, ficar ali num pensamento ruim. Todos nós temos pensamentos ruins, porque nós somos espíritos inferiores. Então a gente tem e recebe essa influência. O que não pode é deixar que eles fiquem tomando corpo, que eles fiquem sendo pintados numa tela mental para os outros espíritos assistirem isso e interferirem nos nossos pensamentos. Com isso tudo, amplia-nos a responsabilidade no que toca ao simples ato de pensar. Como é difícil isso. Olha, e o pior de tudo é que a gente não para de pensar. É atributo da alma, a gente não tem como se livrar dos pensamentos, não tem como. O pensamento é atributo da alma, não tem como a gente não pensar. Então a gente tem que controlar muito bem isso aí, né? Para que a gente não fique dando corpo a pensamento ruim. Eles vão acontecer, claro, que é quando a gente se aborrece, a gente fica com raiva da pessoa. Tudo isso é natural em espíritos inferiores, tudo isso é ainda do nosso nível de evolução, mas a gente não pode dar corpo a isso, ficar sustentando esse pensamento. Jesus nos recomendou: orai e vigiai seus pensamentos. Responsabilidade que nos impõe não só o controle e a disciplina da atividade mental, mas também a criteriosa seleção dos nossos pensamentos. Não adianta a gente ficar orando, não adianta, principalmente aquelas orações que a gente não tem a menor, não estabelece a menor ligação entre o pensamento, a razão e o sentimento. Uma oração, para ela alcançar os objetivos que a gente deseja, nós precisamos acionar essas forças aí, pensar, né, sentir e entender. É importante isso aí. Falamos sobre a questão do Pai Nosso. Essa oração universal, né, oração dominical, porque é a oração do Senhor, Dominus, né, Senhor, a oração que o Senhor nos ensinou, pois é, ela toda não é muito compreendida por nós. Toda ela não é. Né? Começando pela primeira frase: Pai Nosso, que está no céu. Quando a gente fala isso aí, nós estamos declarando que somos todos irmãos. Já repararam isso? Pai Nosso, não está falando Pai meu, está falando Pai Nosso. Quem é nosso? Todos nós. Então o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, somos irmãos. Não é? Pois é. E irmão tem que agir bem com outro irmão. Tem que ter o quê? Fraternidade. Mas isso, ó, tá nulo, né? Da nossa ação no dia a dia. De vez em quando a gente até tem uma ação assim fraterna, mas não é do nosso cotidiano, porque ainda não alcançamos tudo isso, né? Santificado seja o vosso nome.
coitado do Pai Nosso, né? Porque está na boca da banalidade. Que santificação é essa? Não se tem nem respeito, né? Não se tem o menor respeito, né? Venha a nós o vosso reino. Que venha a nós o vosso reino. Quem quer, né? Então a gente quer que eles venham, mas a gente não faz nada para entrar nesse reino. Faz nada. Então é aquela questão, tudo a gente quer, mas nem tudo a gente faz para conseguir aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Todo mundo quer paz, todo mundo quer viver muito bem, mas não quer desenvolver a paz em si. E é extremamente bélico, às vezes cria confusão à toa, né? Então todo o Pai Nosso vai nessa linha aí, né, da gente não entender. A outra, então, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Até parece que nós somos muito compreensivos com as coisas que acontecem conosco, né? É uma revolta atrás da outra, é culpando o outro o tempo todo, porque ninguém tem culpa da nossa desgraça para nós, né? Mário Quintana fala, pior de tudo é que realmente somos os únicos responsáveis e ninguém tem culpa do que acontece conosco. Não tem culpa. Né? Se a gente pensa nisso, nós já estamos aí colocando de lado a superioridade divina. Nós já estamos anulando os atributos de Deus. Porque se a gente acha que é inocente, e se nós pudermos salvar um inocente, a gente faz, por que então que Deus não faz? Então já começa por aí. O soberanamente justo e bom já caiu por terra. A gente não tem esse entendimento da figura divina. Não tem. Então, nada que nos acontece é culpa de alguém. Às vezes, a pessoa é instrumento para que alguma coisa que nós consideramos como ruim aconteça conosco. Mas é um instrumento. Se não fosse aquela pessoa, seria uma outra, né? Porque Deus não determina ninguém para fazer o mal para a gente. O mal, ele existe pela nossa inferioridade, pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, aquela pessoa que a gente acha que está nos prejudicando, ela está sendo um instrumento para que alguma lição nos seja oferecida. Então, a culpa não é dela. A culpa é nossa de ter que muitas vezes vivenciar a mesma situação em várias situações da vida aí para que a gente possa aprender. Então, se não fôssemos reprovados, não estaríamos recebendo aquela lição. Se estamos, é porque estamos sendo reprovados naquele ponto. Porque as lições só nos chegam quando a gente precisa de aprender, senão elas não vêm. Se a gente já aprendeu, ela não vem, né? Não vai nos alcançar. Quem vai ficar repetindo para um adolescente que está lá no 9º ano como se faz para formar sílabas com as letrinhas lá da primeira série? Ninguém, ele já aprendeu aquilo, ele já sabe. Por que vai ficar falando isso para ele? Né? Então, as lições da vida são assim. A partir do momento que a gente vai aprendendo, nós vamos deixando para trás e vamos deixando para quem ainda precisa de aprender aquele tipo de lição. A gente já aprendeu. Então, isso vai acontecendo conosco o tempo inteiro. Né? Isso aí é infinito, porque somos imortais, a gente não vai morrer, né? Devemos pensar sempre no bem, pelo bem e para o bem nosso e de todos, né? Nosso e de todos. A criatura atingida pelos nossos pensamentos recebe um fruto mental por nós elaborado. O pensamento é matéria, ele existe. Não tem como fugir disso. A gente forma. O pensamento é matéria mental que a gente emite e recebe. Porque essa matéria mental, ela não se perde. Ela é nossa, ela faz parte da nossa constituição fluídica. Ela não vai se perder, não, ela volta, ela retorna.
Aquela matéria, ela é plasmada por nós, ela muda, né? É inesgotável. Ela é inesgotável em nós, ela não vai se perder, ela fica conosco. Ela fica gravitando em torno da nossa energia. Ela alcança o outro e volta. Por isso que quando a outra pessoa sente por nós o mesmo, a gente fica numa situação muito, muito pior. Porque a matéria mental vai, alcança o seu objetivo. Se ela for boa, nós vamos recebê-la dinamizada pela bondade do outro. E se ela não for boa, né, se o nosso pensamento não for bom, a matéria mental está contaminada. Ela vai, alcança o outro. E se o outro sente por nós a mesma coisa, vai também contaminá-la mais ainda. E quando ela retornar para nós, ela vem dinamizada. Ela vem bem mais carregada. E aí aquilo vira uma coisa intensa. Mais aumenta a nossa raiva, o nosso ódio de alguém. Então ela é dinamizada realmente pela outra pessoa. Então, pensamentos de otimismo geram bem-estar. Pensamentos de esperança conduzem bom ânimo. Pensamentos de fé são instrumentos vitais de fortalecimento e coragem, e estímulo e segurança. Porque esses sentimentos, eles vão nessa matéria mental, vão alcançar o outro. E o outro sentindo a mesma coisa por nós. Se ele não sente, ele não vai contaminar uma boa matéria. Ele não vai nem receber. Por isso que ele não vai nem contaminar, porque ele não vai nem receber. Porque ele não tem semelhança de pensamento para receber. Então ela volta para nós. Volta para nós com o mesmo sentimento que a gente enviou. Então isso aí, isso é da lei física. Isso não é lenda. Não é história de carochinha, não. Isso é assim que funciona. Por isso que quando nós pensamos bem, nós estamos sempre bem. Porque essa matéria vai e vai voltar para nós. E ela, quando ela volta, se aquela pessoa a quem nós endereçamos esse pensamento não conseguiu receber, porque que ela não está sintonizada com aquela matéria boa também, ela não vai receber, aquela matéria volta. Mas no caminho, ela foi acrescida, ela foi se somando a outros pensamentos do mesmo naipe, com a mesma carga, com a mesma força emitida. Então, se é bom, ela só vai se somando a bons pensamentos pelo seu trajeto. E quando ela retorna, ela traz esses bons pensamentos para aquele que emitiu. Então, é por isso que a gente fala, o pensamento é o que nós temos de melhor para nós. Melhor do que uma medicação que a gente não dá valor. Porque se a gente dá valor, a gente também dinamiza aquilo ali. Né? Se a gente estiver bem, o remedinho vai fazer efeito mais rápido, porque vai encontrar receptividade na gente. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, como é que você pode acreditar em homeopatia? Aquilo não presta para nada. Aquilo não vale nada, aquilo não tem princípio ativo nenhum. Realmente não tem mesmo. Porque o princípio ativo trata o quê? O corpo. A homeopatia não trata corpo. Ela trata o fluido. Ela trata a energia. Tanto que ela é energia. Então ela não carrega princípio ativo mais, porque ela foi dinamizada. Ela foi energizada. Ela vai alcançar a doença no perispírito e não no corpo. Então não vamos achar que a gente vai tomar um remedinho de homeopatia, ela vai curar o corpo. Não. Ela vai alcançar o perispírito, ela vai alcançar a energia. Por isso ela não tem princípio ativo, não tem. Aí o que ocorre? Como ela é energia, se a pessoa
já não aceita esse tratamento por não acreditar, por ela não ter princípio ativo que aquilo não vai resolver, ela não vai resolver. Porque essa energia já foi cortada só com esse pensamento. Por isso que não adianta. Existem pessoas que não conseguem melhorar com o tratamento homeopático, porque não tem a menor... ele não vai conseguir alcançar a energia dessa pessoa, porque ela já zerou antes de começar. Entendeu? Aí é o pensamento que faz essa interferência. E ele faz interferência com os princípios ativos que vão alcançar corpo físico também, como a gente já falou. Há uma neutralização, né? Até porque essa ação estará sob a influência também desses espíritos inferiores que a gente convida para perto da gente, né? Então, o nosso pensamento é uma força poderosíssima. Muito poderosa. Ele pode fazer uma cura sozinho? Até pode, mas não vamos esquecer que nós somos espíritos inferiores e a gente não está com essa bola toda, né? Nós temos as fragilidades que interferem. Então, claro que a gente precisa de tratamento. Se não está bem a pessoa, ela tem que procurar melhorar, vai ver o que está acontecendo, vai fazer exame, vai procurar médico, vai olhar isso. Mas não deixa só nessa parte, né? Tenha a certeza que aquilo pode melhorá-la. Pode, porque se for o karma dela e ela que escolheu, ela pode até não se curar. Mas ela vai melhorar muito a sua qualidade de vida. É a fé. É a certeza que não estamos entregues à própria sorte nesse mundo. E essa fé já foi estudada também. Né, que é o pensamento na certeza de que a gente pode ser curado. Foi feito por uma faculdade de medicina, agora eu não estou vendo, eu tenho essa reportagem em casa. Um estudo assim, as pessoas foram divididas em grupos, aquelas pessoas que tinham fé ficaram num grupo e as pessoas que não tinham nenhuma fé ficaram em outro grupo. Incluindo ali alguns ateus e até pessoas que não eram ateus, mas são ateias, né? Mas eram pessoas que não acreditavam que pudessem melhorar, né? Só porque elas tinham fé. Então, claro que a fé sozinha não curou ninguém. O remédio é que teve um resultado muito mais satisfatório naquele grupo que tinha fé do que no outro que não tinha. Porque o pensamento fez movimentar a energia, o princípio vital da pessoa mais produzido, né? Sem contar com a ação dos espíritos a trazer esse fluido universal modificado para nós, porque somos feitos desse fluido. É matéria semelhante, é matéria igual, né? Então, se tivermos merecendo aquela cura já, isso, claro que isso pode acontecer. Até uma doença que para o mundo é incurável, ela pode ser curada pelos espíritos, pelo laboratório do mundo invisível, se houver uma necessidade e um merecimento daquela pessoa que está ali, né? Então, isso existe. Aí eles chamam isso de milagre, né? Na igreja chama de milagre. Não é milagre nenhum. Milagre é aquilo que não pode ser explicado. É aquilo que não se explica. E isso aí se explica. É o fluido cósmico universal modificado, substituindo células doentes por células saudáveis naquela pessoa que já precisa, que já pode se livrar daquela doença dela. Porque um karma não tem que durar uma vida inteira. O karma é um conjunto de provação e expiação. Se a pessoa já se libertou, se ela já aprendeu a lição, ela pode ficar boa. Senão, ela não vai ficar, né? Tudo vai depender do merecimento, da necessidade, né, da escolha de provas. Por isso que a gente não pode nunca achar que as coisas estão perdidas. Claro que não estão. Nada está perdido nunca, né? Até porque nós temos sempre a oportunidade de fazer melhor, ou nesta ou em outra vida. Isso aí é fato que a gente aprende no Espiritismo.
Então, os pensamentos são extremamente importantes para que a gente possa, né, viver melhor aí nessa vida. Eu acho até importante, eu acho fundamental. Não é nem importante. Importante é menos. Ele é fundamental. Sem bons pensamentos, nós não vamos conseguir uma vida assim mais tranquila para a gente, não. Vai ser bem sofrido o nosso processo, né? Um pensamento de paz, quando emitido por alguém profundamente compenetrado desse sentimento, torna-se extremamente belo e expressivo. Nas fotografias, na filmagem desses pensamentos, diz que a matéria mental fica linda, diz que ela fica furta-cor, ela é brilhante, ela vai como uma nuvenzinha que vai alcançando a pessoa e vai envolvendo essa pessoa naquela matéria mental, né, com pontos brilhantes que vão tocando a pessoa, e a matéria que não é, o vidente vê a matéria física. A filmagem foi assim, né? Na matéria física, mas não é na matéria física que ela está entrando, né? Aquela matéria mental, ela está entrando na matéria energética da pessoa e depois ela solta, né? Quando ela solta, ela volta o caminho percorrido. É muito interessante isso, é belo, é muito bonito. E esses estudos estão aí na ciência para as pessoas, né, encontrarem esses estudos. Hoje é fácil, né, encontrar. O pensamento elimina distâncias, aproxima as criaturas, unindo-as intimamente. Né? Quantas vezes a gente pensa em alguém e esse alguém, de repente, liga para a nossa casa. Liga, pega o telefone e liga. Fulano, me deu uma saudade de você, quanto tempo eu não te vejo? Olha só. Ela recebeu aquela mensagem pelo pensamento, né? Ela recebeu aquela vibração boa, tão boa que deu vontade de falar com a pessoa, né? Então o pensamento, ele aproxima os seres, onde quer que eles estejam, em qualquer uma das moradas, das inúmeras moradas da casa do Pai. Os espíritos manipulam os fluidos através do pensamento e da vontade, e pelo pensamento, eles imprimem aos fluidos uma série de coisas, né? Pelo pensamento. Eles colocam direções nesses fluidos, né? Direções. Eles aglomeram os fluidos. Eles combinam ou dispersam. Né? Quando fizemos um estudo sobre os fluidos, falamos sobre isso. Também organizam em conjuntos que se apresentam, né, que sempre apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração, e eles mudam as propriedades. O que é uma água fluidificada? Né, que vocês tomam ali na hora de ir embora. Né? O que é essa água fluidificada? É a água que já foi transformada pelos pensamentos, pelos fluidos que os espíritos trazem, né, pela manipulação dessa equipe que trabalha para nos ajudar. Então isso é a mudança de propriedade. Ah, mas então ela deixou de ser H2O. Não, claro que ela não deixou de ser H2O. Mas ela vai ter o seu pH modificado. Né? Porque uma água, para ser saudável para a gente, ela deve ter um pH alto. Ela deve ter um pH de mais de 6. Né? Infelizmente, a água que a gente bebe não tem esse pH. Esse mesmo grupo que fez o estudo para a fé, né, para mostrar que o pensamento no bem, pensamento de otimismo, poderia melhorar uma pessoa, e realmente os resultados foram satisfatórios, as pessoas melhoraram os seus níveis, a sua química orgânica, né, a composição sanguínea, houve toda uma melhora. Eles também estudaram a água. Não é aquele estudo do professor Emoto, não. Esse é outro. Esse foi um estudo feito aqui. Se eu não me engano, foi a USP que fez, se eu tenho impressão, esse estudo da água. Eles analisaram as águas que foram expostas para a fluidificação. Eles analisaram a água antes e depois da fluidificação,
depois que aquela água recebeu as preces, os pensamentos, né, e as substâncias tonificantes para nós, que não é remédio em si. Pode ser? Pode. Uma água pode receber um conteúdo, não é, uma energia medicamentosa para melhorar alguém, pelos espíritos, inclusive pelo encarnado, isso pode. Mas ali, a água que a gente recebe, que aí vocês podem falar assim, mas eu vou beber essa água, o remédio do outro vai servir para mim? Não. A água que nós bebemos aqui, fluidificada, é uma água que ela foi fluidificada com tônicos, ela teve o seu pH melhorado, né, para poder ajudar na organização física. E ela também tem uma carga vibratória boa, não mexeu na composição dela, mas alterou sensivelmente o pH. E nesse estudo que eles fizeram, eles constataram isso. A água que antes da fluidificação estava exposta lá, foi analisada com pH que não chegava a 4. Foi uma água tirada, inclusive, da torneira, que não chegava a 4 pH da água. Né? É uma água extremamente ácida, que não faz bem para a gente. E depois da fluidificação, ela alcançou um pH de 8,5. Depois que ela foi fluidificada, que ela recebeu a emissão dos pensamentos em prece, né, de todos que ali estavam. Então, olha como houve essa alteração. Né? Esse estudo também, ele está à disposição para as pessoas. Eu não tenho, eu tinha esse estudo aí imprimido, dei para alguém, eu tenho que até copiar de novo. Na internet a gente acha, né? Então é isso aí, o pensamento, ele faz essas alterações. Aí a gente fica imaginando o que nós fazemos conosco. Porque a água é um elemento extremamente suscetível a modificações pelo pensamento. Esse estudo do Masaru Emoto, isso foi também, virou livro, foi filmado, né? A água, sob a ação de pensamentos inferiores, ela parecia uma molécula, um lodo, uma coisa horrível, porque eles cristalizaram a água, né? Congelaram e fotografaram aquela placa de gelo da água. Então, aquele gelo, aquela água que recebeu bons pensamentos, pensamentos de otimismo, de alegria, né, de sentimentos superiores, as moléculas dela, elas formavam flores. Ela tinha uma composição linda, elas formavam flores. Esse estudo virou livro e está também aí, Masaru Emoto, está na internet. Posso trazer semana que vem para a gente dar uma olhada sobre a interferência do pensamento na água, né? E já pensamentos ruins, pensamentos maldosos, a molécula da água, ela parecia um charco, um lodo, ela não tinha forma, era uma coisa muito feia. Então, só sob a influência dos pensamentos. Então, a gente fica só imaginando o que a gente não faz conosco, porque o nosso corpo tem 3/4 de água. Né? Tem 3/4, é como o planeta. Nós somos um planeta em uma escala menor. Né? Nós temos uma constituição, somos estrelas, né? Segundo Carl Sagan, mas a nossa organização física é como o nosso planeta Terra. Né? Tem 3/4 de água no planeta, só tem 2% de água potável, que a gente está acabando com tudo. Né? Então, na organização física, o mesmo que a gente está fazendo com o planeta, a gente está fazendo com o próprio corpo. Porque como ele tem essa quantidade de água no corpo, os pensamentos ruins também fazem essa deterioração dessa composição. Então a gente pode não só acidificar muito, né, quanto fazer com que aquilo ali fique tão contaminado energeticamente que nos faça mal. Então muitas doenças são criadas assim, pelos pensamentos interferindo na própria organização física. Né? Nós chegamos aqui já no adiantado aí da nossa hora. E só para a gente, né, completar isso aqui, essas transformações podem resultar de uma intenção ou de um pensamento inconsciente. Né? Muitas vezes a gente pensa porque quer, outras vezes é inconsciente. Mas aí a gente tem que trabalhar isso, porque o pensamento é de nossa responsabilidade.
É assim que se mostra ao vidente exatamente como era, né, e como está o seu estado de ânimo. Então, aquela pessoa que é mais sensível, ela percebe, inclusive, na própria organização sua, quando a outra pessoa não está lá muito bem, né? Então, o pensamento atua sobre os fluidos como o som atua sobre o ar. Há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como um espelho, né? Da mesma maneira como a gente se olha no espelho, né? Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. E aí todos os espíritos vão ver. Aí seremos um alvo, assim, fácil para eles, né? Disponível para eles fazerem a festa em nós. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Aí a gente retorna aqui, né? Os espíritos veem tudo o que fazemos, lembra? Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles, mas cada um só vê aquelas coisas que dirigem a sua atenção, porque eles não se ocupam das coisas que não lhes interessam. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Está aqui, ó. Conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Por quê? Por tudo isso que a gente viu aqui, com a responsabilidade de pensar. Então, cada um agora que se preocupe com seus próprios pensamentos. Por isso que a gente não tem que ficar preocupado com o outro, não, porque dá um trabalho enorme se preocupar e agir aí com as nossas próprias ações e os nossos próprios pensamentos. Então, vamos deixar o outro de lado, porque só para ajudar que a gente não deixa de lado, mas se preocupar com a vida do outro, vamos deixar para lá, porque a nossa já com certeza nos dá bastante trabalho. Muita paz para todos, e semana que vem estaremos aqui dando sequência na 463, 464, tá por aqui, né? O nosso assunto aqui na interferência e intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Muita paz para todos.